Jovens do 8º ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero aí que todos estejam muito bem. Vamos aí para a nossa intro e logo mais retornaremos com nossa revisão. Ok! Então, pessoal, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida e hoje nós vamos para a nossa revisão. Esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então, vamos lá. Olha só. Primeira questão muito fácil, muito simples, né? Diz que a Coenv, né, fez uma viagem para o Delta do Parnaíba e foram selecionados 30 alunos, 15 professores e 5 pais. Qual é a razão entre o número de alunos e o total de pessoas que foram para o passeio? Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que saber quantas pessoas foram a esse passeio. Depois é só colocar a quantidade de alunos sobre o total de pessoas que foram. Alunos eficientes, interessados, aplicados e altamente esforçados que vocês são, sabe que vai dar para simplificar. E aí você simplifica e marca a alternativa. Então diz que a proporção entre as medalhas de ouro, prata e bronze de um atleta é 2 para 4 para 8. Isso quer dizer o quê? Que ele ganhou 2 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata e 8 medalhas de bronze, respectivamente. Quantas medalhas de ouro, prata e bronze se espera que esse atleta obtenha em 70 jogos, se essa proporção se mantiver e ele conquistar a medalha em todos os jogos? Então, o que você vai fazer aí? Você vai armar a sua proporção. Ora, você sabe que ouro vai estar para 2, assim como prata vai estar para 4, assim como bronze vai estar para 8. E você não sabe quantas medalhas de ouro, prata e bronze ele vai ganhar. Mas se você somar as medalhas de ouro mais as medalhas de prata mais as medalhas de bronze, vai dar um total de 70, já que é 70 que ele vai participar, certo? Então, você tem aí sua proporção. Lembre que tudo que você faz de um lado deve fazer do outro. Ou então, tudo que você faz em cima tem que fazer em baixo. O que você vai fazer? Você vai somar os termos de cima e somar os termos de baixo. E aí você vai ter uma igualdade. Depois que você tiver essa igualdade, você iguala cada uma das razões. Ouro sobre 2 igual a essa proporção que você encontrou, que é o fator de proporcionalidade. Depois é só fazer o cruz, credo e é festa. Terceira questão. João e Amanda formaram uma sociedade, a JIA, investindo R$20 mil e R$15 mil, respectivamente. Então, o João, ele investiu 20 mil e a Amanda 15 mil. Depois de 8 meses, obtiveram um lucro de R$6.300. Para que esse lucro seja dividido proporcionalmente ao investimento inicial de cada um, quantos reais cada um deverá receber, respectivamente? É a mesma coisa do ouro, da prata e do bronze, pessoal. Você vai, só que aí isso é 2, né? O Juan e a Amanda. Então, o que você vai ter? Você vai dizer que o Juan está para 20, assim como a Amanda está para 15. 15 mil. Eu não sei quanto é que cada um vai ganhar, mas eu sei que se eu pegar o que o Juan vai ganhar mais o que a Amanda vai ganhar, vai dar um total de
6.300. Do mesmo jeito, tudo que faz em cima tem que fazer embaixo. Então você soma o de cima e soma o de baixo. Você vai encontrar o fator de proporcionalidade. Depois é só fazer o cruz credo. Quarta questão. Beatriz caminha 90 metros em 5 minutos. Mantendo a mesma velocidade, em 30 minutos terá percorrido quanto? O que você vai ter aí? Você vai ter que separar as grandezas. Quais as grandezas que nós temos aí? Distância e tempo, né? Então, coloque um em cada coluna. O que é distância você coloca na coluna de distância, o que é tempo você coloca na coluna de tempo. Depois você faz a relação para verificar com as setas, né? A primeira seta é sua, você bota para onde quiser e depois você verifica se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, seta no mesmo sentido. Se for inversamente proporcional, seta no sentido contrário. Depois arma a proporção e faz o cruz credo e é só festa. Então diz assim, ó, em um banco, 100 pessoas aguardam atendimento. Se 5 pessoas são atendidas a cada 4 minutos, uma estimativa do tempo que vai levar para a 100ª pessoa ser atendida é. Então o que você vai fazer aí, pessoal? Você vai ter a relação de pessoas e tempo, né? Então, essas são as grandezas, pessoas e tempo. Então, você coloca a relação que a pessoa bota numa coluna de pessoas, o que é tempo coloca na coluna de tempo. Primeira seta é sua, bote para onde quiser, verifique se é direta ou inversa. Se for direta, mesmo sentido, se for inversa, sentido contrário. O que você vai fazer depois? Montar a proporção. Monte a proporção. Lembre, se for inversa, tem que inverter uma das grandezas. Mas se for direta, permanece com a mesma proporção, né? Mesma posição. E aí, você faz o cruz credo. E é só festa. Sexta questão. Olha aí. Janaína e Clara começam a subir uma escada de 100 degraus. Então, tem 100 degraus, né? E elas começam a subir no mesmo instante. Janaína sobe 10 degraus a cada 15 segundos. E Clara sobe 10 degraus a cada 20 segundos. Quando uma delas chega ao último degrau, quanto tempo faltará para a outra completar a subida? O que você vai fazer? Você vai fazer uma regra de 3 para Janaína e uma regra de 3 para Clara, né? Para ver quanto tempo Janaína gasta e quanto tempo Clara gasta para chegar ao 100º degrau. Depois que você tem o tempo de uma e o tempo da outra, é só subtrair e aí é só festa. Uma questão. Com 63 litros de leite, produz-se 15 kg de manteiga. Quantos litros de leite serão necessários para produzir 160 kg de manteiga? Mesma coisa, você tem duas grandezas. Quantidade de leite e quilogramas de manteiga, né? O que você vai ter? A relação, né? Que é leite você bota na coluna de leite, o que é manteiga você coloca na coluna de manteiga. Faça a relação das setas para ver se é direta ou inversa. Se for direta, mesmo sentido. Se for inversa, sentido contrário. Direta mantém a proporção nas mesmas ordens. Inversa inverte uma só. Depois faz o cruz credo e é só festa. Oitava. 2 torneiras iguais enchem um tanque em 2 horas. Em quanto tempo 6 torneiras encheriam o mesmo tanque? Então você tem duas grandezas. Quantidade de torneiras e tempo que enche o tanque, né? Tudo que é torneira você bota na coluna das torneiras. Tudo que é tempo você coloca na coluna do tempo. Primeira seta é sua, bote para onde quiser.
verifique se é direta ou inversa. Se for direta, mesma posição, né? Mesmo sentido. Se for inversa, você tem que inverter a posição de um dos indivíduos. Depois é só fazer o cruz credo e você vai encontrar o tempo aí necessário. Havia no tanque 3.500 bolinhas. Isso quer dizer que ele já tinha tirado desse tanque 500 bolinhas, certo? Se o menino continuar no mesmo ritmo, quando o tanque ficará com 2.000 bolinhas? Então ele quer saber o tempo que ele vai gastar para fazer essa retirada de 2.000 bolinhas, certo? Então o que você tem aí? Você tem grandezas bolinha e tem a grandezas tempo. Faça a relação, veja se é direta ou inversa. Se é direta, conserve a posição. Se é inversa, inverta uma das posições. Depois faça o cruz credo e verifique qual é o tempo gasto para que ele possa ver. Depois que você sabe qual é o tempo, dá para você saber se ele passou e se ele resolveu o problema no mesmo dia ou se no dia seguinte, certo? 10ª questão. Então, nossa última questão aí. 3 operários foram contratados para executar uma tarefa pela qual receberiam juntos a importância total de R$ 180. Um deles trabalhou 5 dias, o segundo 4 e o último 3. Supondo que cada um tenha recebido a mesma quantia por dia de trabalho, o valor pago ao que trabalhou 4 dias foi. Então, você vai lidar aí como as medalhas, como a regra de sociedade, e aí você vai ter justamente, o primeiro trabalhador você chama de uma letra, o segundo trabalhador de uma outra letra e o terceiro trabalhador de uma outra letra. Então, o primeiro vai estar para 5, assim como o segundo vai estar para 4, assim como o terceiro vai estar para 3. Essa é a relação de proporção. E eu não sei quanto é que o primeiro, nem o segundo e nem o terceiro vão receber. Mas quando eu somar tudo, tem que dar 180. Ora, feito isso, ache o fator de proporcionalidade. E depois que você achar o fator de proporcionalidade, você vai justamente ter essa relação de pegar o termo que tem 4 indivíduos, né? O termo, o funcionário que trabalhou 4 dias, e fazer a igualdade com a proporção. Depois é só cruz credo e festa. É a sua vez de responder. Então, valeu e foi um prazer estar com vocês. Então, tchau!